Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destacam após o pregão desta sexta-feira, dia 14 de setembro, começando aqui pela Embraer, apenas para mencionar aí, não cheguei a produzir o radar do mercado nessa sexta-feira, devido a um deslocamento aqui que eu tive para São Paulo. Então, agora mencionando a videoanálise de destaques, a execução da compra da Embraer em R$ 14,38, stop em 13,66, a ação terminou a semana com alta de 4,29%, com espaço em termos aí de subida para subir. Vamos ver se na próxima semana aqui um sinal interessante de alta pelo G60 é a formação de um fundo. Se a gente pega esse movimento aqui de alta, traça aqui o Fibonacci, a gente observa que recuou 50%, em torno de 50% do que subiu, e a formação de um fundo, que seria o fechamento acima aí dos R$ 14,34, um candle assim de alta, um gráfico de 60 minutos, com nova máxima, reforçaria uma chance de continuar subindo o ativo a favor da nossa compra. Chegou próximo do objetivo, né? Assim, o próximo teria que andar mais até os 15,10, que é o objetivo, mas recuou, enfim, ainda continua dentro de um cenário mais favorável, apesar do candle de indefinição que ela montou. Foi o bom que fechou em alta, ainda acima da resistência, e se manteve acima da média móvel exponencial de 3 períodos do gráfico de 60 minutos. Enfim, continuamos ainda com uma expectativa positiva para o papel e trazendo a oportunidade de entrada ainda para quem está de fora na faixa dos 14,38. Olhando aqui para outra ação, a City 3, que foi comentado também na videoanálise de destaques de ontem, não gerou a compra que a gente mencionou pelo G60. Pega o gráfico de 60 minutos, que foi mencionado pelo gráfico de 60 minutos, fechar acima do 17,48 e gerar uma nova máxima na hora seguinte. Fechou acima do 17,48, não gerou nova máxima. Esse aqui também consegue se manter acima do 17,48, mas também não supera nem a máxima do anterior e depois dele ninguém supera essa máxima. Aí em seguida já volta com um grande candle de baixa para baixo dessa região dos 17,48. Então, devido a essa sinalização negativa, o ideal agora que montou uma resistência ali em torno de 17,59 é que para essa execução de compra, o ativo feche uma hora de pregão 17,59, acima de 17,59, e na superação da máxima desse candle gere a entrada, podendo até fazer a entrada de curtíssimo prazo, colocando o stop aqui abaixo dessa pequena correção que ela fez. E um stop mais bem protegido, podendo ficar aqui. Enfim, vamos acompanhar para verificar a questão de risco, retorno da operação, se a gente posiciona o stop aqui, dependendo do objetivo da operação, onde ficar, se não vai ultrapassar muitas resistências, ou posicionamos aqui para uma operação mais curta, ou aqui, se for possível, projetar um stop maior e o objetivo não ultrapassar resistências importantes para a City 3. Outro ativo é a OGXP3, também foi mencionada no pregão de ontem, um rompimento que ela fez dentro de uma tendência de alta, com resistência que ela tinha na média móvel exponencial 3 períodos. Mencionamos que evitaríamos compra em cima de OGXP3 por não atender um critério de entrada nosso. Alguns podem até entrar nesse tipo de rompimento, mas é um rompimento que realmente a gente evita em algumas situações. Então, nesse caso aqui da OGX, a ação caiu 6,2% nesse pregão, bateu na resistência ali dos R$ 7,00 mais uma vez, bate na média móvel exponencial de 3 períodos, perde força e fecha próximo, devolvendo praticamente tudo que subiu, mais do que subiu ontem. Ela devolveu aí, quase voltando na mínima do pregão de ontem, que foi 6,47. Então o ativo continua sendo algo um pouco mais negativo para a ponta compradora, no meu ponto de vista, ainda mais após esse candle. O ideal é essa ação acima dos R$ 7,00, porque eu falo acima dos R$ 7,00 para sair dessa região, dessas duas médias. Enfim, voltar a trabalhar acima dos R$ 7,00, porque aí está basicamente acima da média móvel de maior periodicidade, e com isso, sinalizações de alta acima dos R$ 7,00 teriam bons espaços de subida, em torno de 8,32, para trabalhar aí, buscando alguma valorização, pegar alguma valorização dentro dessa região. Os outros ativos, nós temos a MIL3, agora para falar de ativos que fecharam bem a semana. A MIL3 fechou muito bem, pegamos aqui o gráfico semanal dela, ela rompe diversas resistências, fecha muito bem a semana com alta de 8,85%. É um ativo que eu não efetuaria a compra aqui nos 22,64,
mas é um ativo que eu destaco para acompanhar porque o cenário ficou muito interessante para a ponta compradora. E com esse rompimento, eu aguardaria o que então para uma compra dela? Um recuo do preço. Esse recuo do preço pode voltar ali para a faixa de 21,70, 21,50, que já seria uma região interessante para pensar em ponta compradora agora, após alguma sinalização de alta. A outra forma de entrada é uma lateralização do preço, seja aqui até no gráfico 60 minutos, uma lateralização um pouco maior para comprar a superação da máxima desse primeiro movimento e colocar um stop mais curto na operação para não exigir tanto assim uma subida do ativo, já que já vem com um movimento acentuado de alta. Então, o que eu mais aguardaria para uma estratégia de compra, uma compra de correção do preço em vez de ser uma correção lateral. Outro ativo, BVMF3, fechou muito bem a semana, alta de 7,08%. Quando eu falo fechou muito bem a semana, tivemos diversos ativos que fecharam muito bem a semana. Só que estou destacando os ativos que eu vejo com potencial de gerar uma entrada, que teve ativo fechando muito bem a semana, mas num ponto com um movimento já bem mais prolongado de alta, esticado, e aí que teria que aguardar alguma correção, ou mesmo com a correção ainda não ficaria tão interessante para a entrada aí na próxima semana. Já no caso da BVMF3, essa resistência dos 12,24 é uma resistência que a gente consegue observá-la também no gráfico mensal. É um topo aqui no gráfico mensal. Então é uma resistência que vai continuar sendo válida até o fechamento do mês. Aqui é importante destacar que no mês passado, mês de agosto, ela chegou neste nível, ou seja, estava ali para romper, foi lá e perdeu força e fechou na mínima do mês. Agora ela se recupera, está vindo para cima dos 12,24, a próxima resistência intermediária para essa ação ficaria na casa dos R$13. Pelo gráfico semanal é um pouco mais acima, a resistência ali mais importante pelo gráfico semanal na faixa dos R$13,78, a resistência mais importante, até os R$14 seria a faixa aí mais importante para ela de resistência. Visto isso, e esse bom fechamento dela dessa semana, revertendo o topo do gráfico semanal, ela aumenta a chance de subida na superação da máxima dessa semana, que foi de 12,73. Logo, como foi um rompimento pelo gráfico diário com um único movimento de alta, não efetuamos a compra neste rompimento, mas ficaremos de olho até mesmo pelo gráfico 60 minutos para uma operação de curtíssimo prazo ou pelo gráfico diário. Se ela recuar um pouco mais aqui e romper, já dá para fazer uma operação um pouco maior com stop abaixo aqui dessa mínima desse recuo. Ela voltando ali, respeitando pelo G60, a operação não poderia voltar mais do que seria interessante ficar a segunda-feira inteira sem fazer nova máxima, sem superar os 12,73 e se sustentar acima dos 12,30 para fazer essa operação pelo G60. Pelo gráfico diário, abrir espaço de recuar um pouco mais, podendo voltar para a faixa de 12,23, mas também teria que ficar mais dias aqui de lado para fazer essa compra superando os 12,73. Enfim, um ativo para ser monitorado depois de ter montado um cenário um pouco mais favorável para a compra aí de curtíssimo a curto prazo. E por último, BRKM5. BRKM5 teve um pregão também, uma semana também muito boa. A semana da BRKM5 foi de alta de 13,7%, uma alta expressiva para essa ação, rompendo resistências importantes. Deixa eu ampliar aqui o gráfico semanal. Ampliando o gráfico semanal, a gente observa a saída de dois topos fortes, anulando um topo também anterior. As médias ainda não estão alinhadas para cima, o que não motivaria a comprar esse rompimento pelo gráfico semanal, além de já ter um movimento aqui de alta. Outra ação que tem um cenário gráfico muito parecido em relação ao rompimento de topos anteriores, com forte candle de alta, com as médias ainda não totalmente alinhadas para cima, é Fibria, FIBR3. É outra ação para se monitorar para fazer algum tipo de entrada de curtíssimo prazo. Também RKM5, temos um grande movimento de alta, que é que eu estaria aguardando, ou uma lateralização ou alguma correção na próxima semana para alguma compra desse ativo pensando no curtíssimo prazo. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Autofeira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.